Hey guys, how you doing? E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a professora Cristiane Mourão e vocês vão aprender inglês aqui comigo. Vamos conferir a aula? A aula 18, o objeto de conhecimento, compreensão geral e específica, leitura rápida, detalhamento, skimming, scanning, assunto principal dos parágrafos, ordenamento dos parágrafos para a construção do sentido geral do texto. So, let's get started. Vamos começar? Hey guys! Vamos começar a aula. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa cena que é o tema do texto que eu trouxe para vocês hoje em inglês. Oi, Cláudia! E aí, como é que tá? Tu nem sabe hoje, olha, eu saí, né, para fazer umas compras, aí cheguei lá no local, estacionei o carro, né, fui fazer minhas compras, quando eu voltei, tu acredita que eu nem sabia onde é que eu tinha deixado meu carro? Meu Deus do céu! Assim, fiquei para lá e para cá, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, eu consegui achar, o pessoal que estava na rua me ajudou a achar, deu tudo certo. E foi isso que aconteceu assim no meu dia e tal, certo? E aí, pessoal, viram aqui a cena que eu fiz aqui com a professora Cláudia? Não que ela seja assim, não, ela não é assim, mas se identificaram em situações assim no dia a dia, na família, na escola, não é, professora Cláudia? Vamos então para o assunto. Let's go! Então, é compreensão geral e específica, leitura rápida. E eu trouxe o seguinte para vocês, antes de iniciar o texto, para abordar esse assunto aí que é bem presente no dia a dia, não é? Que é presente no dia a dia, essa situação que vocês viram aqui comigo, com a professora Cláudia. Mas antes de entrar no texto, vejam comigo o seguinte. Aqui, ó. Imagine que você está fazendo a prova de inglês do Enem. Pode ser do Enem, do PSC, do SIS, concursos. Língua inglesa está presente nos concursos aí. Quem se interessa em entrar em algum momento, né, participar de concursos, tem que aprender a língua inglesa também. Vejam, então sempre no Enem, nos concursos, nas avaliações externas, sempre são textos de diferentes gêneros, certo? Então, você precisará fazer o quê, né? Uma leitura rápida, porque você sabe que não dá tempo de ler todo o texto, palavra por palavra, traduzir, não tem isso, não adianta, tá bom? E aí, qual é a dica que eu vou dar para vocês? Vocês vão fazer o quê? Observar o título, o vocabulário, as palavras que você conhece, porque ninguém chega em um texto e, eu não sei nada desse texto, isso não é verdade, né? E aí vocês vão se apropriar dessa questão das palavras que vocês já conhecem, observar as palavras repetidas que estão ali no texto, que não são para enfeitar, então palavra repetida não é para enfeitar. Palavras cognatas, que são as palavras cognatas, são aquelas palavras em inglês, elas estão escritas em inglês e que se parecem na escrita com as palavras em português, e aí a gente consegue adivinhar o significado, ok? E a partir disso, responda qual é o assunto do texto, tá? Então, a partir dessas dicas aqui, a gente vai em busca do assunto do texto. Vamos para o texto? O texto é o seguinte: Impact of social media addictions in families. Impact of social media's addictions in family. Só que no título já temos várias palavras cognatas, não é mesmo? Palavras cognatas. Por exemplo, impact. A gente olha para essa palavra e já sabe que significa impacto. Social media, a mesma coisa praticamente que em português, né? Mídias sociais. Addiction, que ficou ali mais difícil, né? Mas no geral, aqui quase todo o título você consegue descobrir o significado, tá bom? E families, que no caso, na família. E aí, o que está dizendo aqui? Impactos das mídias sociais, certo? Do vício. Então, addiction é uma palavra-chave aqui no texto. E ela vai indicar que
quais são os impactos dos vícios das mídias sociais nas famílias. Vejam que eu tenho aqui esse texto todinho, tá? O que que a gente vai fazer quando a gente se deparar com um texto em inglês? A gente vai ler tudo, vai traduzir tudo, sendo que a gente não tem tempo. E lembrando que quando estamos nos deparamos com textos em inglês, eles vêm em vários gêneros diferentes. Pode ser uma tirinha, uma música, um parágrafo, um jornal, um trecho de um jornal. Tem vários gêneros aí de textos que vocês podem perceber ali, se deparar nas avaliações. E aí, o que você vai fazer primeiro, né? Assim, com relação ao texto, né? Você vai tentar entender, tentar saber qual é o assunto. E a partir aqui desse título, você já sabe do que se trata. Então, é algo sobre as redes sociais, impactos do vício, aquilo que é em excesso nas famílias. Aqui é específico às famílias. Vejam o próximo parágrafo. O que eu tenho aqui no próximo parágrafo? Que palavras cognatas, eu tenho numerais, ajuda também na hora da gente pesquisar por algo específico ali no texto, e mais números. Que mais? Não é só isso, é um parágrafo um pouquinho grande, né? E eu tenho mais aqui. Que mais sobre esse texto? Finaliza bem aqui, certo? E aí que esse é o texto, é o assunto da nossa aula, que é esse vício, que é das telas no geral, tá bom? Não só as mídias sociais, aqui esse texto ele trouxe somente as mídias sociais, mas a gente vai falar sobre o geral mesmo, é o vício em telas, ok? Vamos verificar um pouco desse texto, que ele é bem rico, bem interessante, um assunto bem pertinente atualmente, certo? Vejam aqui. Impact of social media addiction in families. Já sabemos sobre o que se trata. Verificar também, pessoal, as imagens nos ajuda muito a compreender do que se trata. Observem que essa aqui é uma cena que, infelizmente, é uma realidade em muitas famílias, em muitos ambientes, né? As pessoas estão muito viciadas no celular e elas estão perdendo a interação social, a comunicação mesmo, tá? Então vejam que todo mundo está aí feliz olhando para o celular, não tem ninguém se comunicando, ok? Então essa imagem aí já praticamente desvenda todo o assunto do texto, ok? Então, a compreensão geral é específica, uma leitura rápida que a gente vai fazer, tá bom? Para entender o assunto do texto, tá? Então, quando você está lendo algo em inglês ou qualquer idioma, é necessário que vocês fiquem atentos ao assunto geral do texto, porque aí você consegue ter uma noção do que se trata, tá bom? Então, in my house, we often go out with friends, family, or stay now in for a family evening. What do you picture? Tá perguntando aqui, né? Então, tá dizendo aqui que na minha casa nós frequentemente saímos com os amigos, famílias, ou ficamos em casa, né? Na noite com a família. What do you picture? O que que você observa aqui nessa imagem, né? O que eu já comentei com vocês. Agora, it may be a night where we go on a neighborhood walk and talk about goals, dreams and our day, certo? Então ela perguntou ali o que você visualiza, o que você enxerga, né, sobre essa fala dela, tá? E aí que a gente imagina, né? Pode ser uma noite onde nós vamos ficar na vizinhança, ali andar e caminhar e conversar sobre os objetivos, os sonhos e nossos dias. In reality, though, tá? Anotem essa palavra aqui, gente, é uma palavra muito usada, muito mesmo usada na língua inglesa, tanto na fala quanto na escrita, tá bom? Ela indica a diversidade, né? Algo que é contrário, ok? Não é diversidade, algo contrário, na verdade, tá? Vejam que ela está dizendo aqui, o autor está dizendo que quando ali no começo eu falo que eu passo tempo com a minha família, estamos ali juntos e tal, né? Então a gente imagina que as pessoas estejam interagindo. Porém, na realidade, está dizendo, na realidade, entretanto, family nights or activities are heavily enveloped with technology. Então, aqui está dizendo que, na verdade, na realidade, as famílias, as noites com a família ou atividades estão, assim, muito, muito envolvidas com a tecnologia, certo? Então, é uma crítica aqui nesse texto,
Porque antes era assim, as famílias interagiam, sentavam para jantar, conversar, ou ficavam ali na sala de estar, ou na rua mesmo, colocavam cadeiras e iam conversar, né, uns com os outros. Agora eu tenho aqui um estudo, né? According to a study on media influence conducted by the Kaiser Family Foundation, found that kids ages 8 to 18 years old spent over 7 hours a day using electronic media. Então, gente, de acordo com o estudo, não estou inventando, ninguém inventou nada aqui, certo? Que indica que as crianças entre 8 até 18 anos, já na adolescência, na fase adulta até, né, elas gastam cerca de 7 horas por dia usando eletrônicos. Pode ser qualquer tipo, como eu disse para vocês. Hoje se fala muito em uso de telas, uso excessivo de telas, né? Então, não é só celular, é videogame, televisão, o que mais que a gente usa, né? Então, tanta coisa que nos faz ficar perdendo o nosso tempo ali, muitas vezes, somente fazendo aquela atividade, tá bom? E perdendo essa interação social, ok? E temos mais ainda no texto. That equals up to 50 hours per week in front of a screen. Anota essa palavrinha, uma palavra hoje muito usada em inglês. Screen são telas, ok? Numerous research studies show that when children are on their screens, they are losing their interpersonal relationship skills. Então, a consequência, de acordo com vários milhares de estudos, é que as crianças, né, não só as crianças, pessoal, todos no geral, né, estão perdendo essas habilidades. Então, skills são habilidades, essas habilidades interpessoais. Esses relacionamentos, não vai saber mais se relacionar com pessoas, não sabe conversar mais, não sabe fazer mais isso, vai perdendo essa habilidade, isso é muito sério mesmo, ok? Então aqui nesse trecho, o que nós temos? Aqui, ó, equals, igual, temos numerais que nos ajudam a procurar algo específico, né? Equals, iguais, palavras cognatas, hours, palavra cognata per, palavra cognata in front of, na frente, screen, uma palavra nova, mas vão anotando porque é uma palavra que é bastante usada mesmo em textos, em debates, em estudos, ok? Veja que eu tenho a palavra numerosos, estudos, show, não é show de lá dos cantores, aquelas apresentações, não. Show em inglês é mostrar, tá bom? Quando eu quero falar show em inglês é concert, ok? Vejam que eu tenho muitas palavras mesmo que indicam palavras cognatas, que são aquelas palavras em inglês que se parecem na escrita com a palavra em português. Lembrando que é só da escrita, tá, gente? A pronúncia das palavras em inglês são diferentes das palavras em português, tá bom? Então não tem muito a ver, certo? Screen time can lead to obesity, difficulty focusing and maintaining relationships. Então, nesse primeiro momento, vocês viram um texto falando sobre estudos e todas as consequências do uso excessivo, do vício em telas, certo? Então, aquelas pessoas, crianças aqui, que estão demasiadamente usando celulares, né, tem graves consequências, e as consequências, de acordo com o texto aqui, como vocês puderam observar, é a perda de habilidades sociais, de se comunicar. E aí que você só fica no celular, ou só fica no videogame, ou só fica ali nos streams, assistindo TV o dia todo, maratonando séries. Isso traz grandes consequências reais, porque você vai perdendo essa habilidade de se comunicar com pessoas. Você passa o tempo inteiro ali nas telas. O que vai se esperar de você, né? Que você realmente perca. Isso é uso excessivo, certo? Vamos agora para uma questão baseada nas avaliações externas. O que pode ser perguntado de um texto? Vamos lá. Aqui, eu quero que vocês observem a pergunta, né? O que está sendo pedido? Sempre é assim. Quando você se deparar, você precisar fazer uma avaliação
concurso, vestibulares, vocês não vão fazer essa leitura que eu fiz toda, né? Eu só estou indicando para vocês os recursos que um texto pode ter que vai ajudar na hora da compreensão. Então, eu li tudo, indiquei ali as marcas tipográficas, que são os números, imagens, o título, as palavras cognatas, certo? Mas a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai fazer compreensão de texto é entender o que está se pedindo, tá bom? O que está sendo pedido aqui sobre o meu texto? Marca alternativa que apresenta o assunto do texto. Tá. É muito importante vocês ficarem atentos a isso, tá? Saber do que se trata o texto, porque quando você sabe do que se trata o texto, você traz todo o seu conhecimento para ele. Seu conhecimento de mundo sobre aquele assunto, você traz a gramática, a língua inglesa, todo o conhecimento da estratégia de leitura, isso vai ajudar na compreensão, tá? Então, qual é o assunto do texto? Letter A, redes sociais e eletrônicos, é sobre isso o texto? B, a família e maneira de se divertir juntos, é sobre isso o texto? Letter C, os impactos dos vícios das mídias sociais nas famílias, ou digital influencers e a família, sobre o que se trata o texto mesmo, tá? Então, olhando aquela imagem, a primeira imagem e o título, a gente já consegue descobrir o assunto do texto. Vamos ver, então, a letra C, são os impactos do vício das mídias sociais nas famílias, tá? Então, também ficar atento, fiquem atenados aos assuntos mais falados. Hoje em dia, esse é um dos assuntos mais debatidos por conta das grandes consequências negativas do uso excessivo, dos vícios, não só das crianças, né? Porque parte mais dos adultos, o exemplo vem dos adultos. E aí que tem se debatido bastante sobre esse assunto. E aí que é importante não a gente apenas conhecer gramática, saber vocabulário, dominar todas as estratégias de leitura. A gente precisa também estar por dentro do que tem se falado, dos temas que são mais debatidos, os que são mais polêmicos, certo? E esse é um dos assuntos bem polêmicos, bem debatidos da atualidade, por conta das consequências que têm sido bem graves, ok? Continuando aqui, eu vou trabalhar aqui um pouco sobre um assunto bem importante da língua inglesa, que é o present continuous. Present continuous é o presente contínuo na língua inglesa. E aí que eu disse para vocês que quando vocês estiverem lendo um texto em inglês, vocês têm que trazer tudo para esse texto, todo o seu conhecimento. Ah, eu só vou usar a estratégia de leitura, tá tudo bem. Não só a estratégia de leitura. Eu preciso de vocabulário, gramática, porque ela está presente ali no texto, não tem como correr. E aí as estratégias de leitura e o que eu sei sobre isso aqui, tudo que eu sei. Então você junta tudo isso e vai tentar responder, vai tentar compreender os textos que estão em inglês para responder as perguntas, alright? Então vamos relembrar um pouco sobre o present continuous, que é aquele tempo verbal na língua inglesa, onde tratamos sobre atividades ou ações que estão acontecendo agora. Por exemplo, o que vocês estão fazendo aí? Vocês estão assistindo a aula, vocês estão escrevendo, anotando, com certeza. Eu estou falando, eu estou trabalhando, gesticulando. Isso aqui são ações que estão acontecendo nesse momento. Não foi ontem, anteontem, amanhã, é agora, nesse momento, tá bom? E eu destaquei aqui no texto o uso do present continuous, é claro, né? Para que vocês possam relembrar aqui um pouco, certo? Vejam que eu tenho aqui no final do parágrafo psychologists. Então esse P ali do começo ele não é pronunciado. Psychologists are increasingly concerned that technology is breaking down family communication. Certo? Aqui, ó, eu estou trabalhando um pouco o present continuous is breaking down, certo? Então, os psicólogos estão muito preocupados, né, com relação à questão da tecnologia, que ela está impactando mesmo a comunicação entre a família.
ok? Então, present continuous sendo utilizado aqui. Vejam aqui ainda um pouco mais sobre esse texto. Aqui, ó, tem mais informações sobre ele, né? O que acontece? King Rob, families of attention, communication and a feeling of safety within the family unity. Vejam que a tecnologia pode ser usada aqui, ó, para conectar famílias. Não é a questão das redes sociais, as telas, elas não são, no geral, ruins. É o ser humano, nós que acabamos nos prejudicando pelo uso excessivo, tá bom? Vejam que aqui nesse texto tem a questão sobre a família, né, dos benefícios. Por exemplo, né, o que pode conectar a família. It can help members keep track of schedules. Então, você pode seguir ali os schedules, né, a sua agenda, localização. Então, traz uma questão de segurança entre os membros. Você pode se comunicar ali o tempo todo. Se for um celular, saber onde alguém está, compartilhar o local que você está, ok? E no caso aqui, mais uma situação que é abordada no texto, ok? Quando tem aquela questão de famílias que não vivem mais juntas, divórcio, essas coisas todas, ou estão viajando, tem essa questão de aproximar também, a gente pode ligar o celular e fazer uma videochamada, conversar, né? Então, viram aí que tem coisas boas, bastante boas, né? Aqui, continuando sobre o texto, né? Então, a tecnologia, ela também é útil para famílias que se separam, né? Por essa questão de poder fazer videochamada e tudo mais. Então, no geral, tem mais benefícios do que prejuízos, mas aí, porque várias questões que não cabem aqui, né? As pessoas estão cada vez mais presas, se comunicando bem pouco mesmo, interagindo com as pessoas e mais ali focadas e gastando todo o seu tempo ali no celular, nas telas, como eu falei para vocês. Vamos praticar agora um pouco sobre o present continuous. Vejam aqui que eu tenho uma imagem. Nessa imagem, eu tenho uma pessoa, é um homem especificamente, tá? Que ele está praticando uma ação, tá bom? Então, o present continuous é para ações que estão acontecendo neste momento, não é ontem, amanhã ou depois, é agora. E a pergunta que eu tenho aqui é what's he doing? What's he doing? O que ele está fazendo? Observem que ele está cozinhando. Como é que eu falo isso em inglês? Vejam comigo, que eu tenho a letra A. He's sleeping. He's sleeping. B. He's studying English. He's studying English. Letter C. He's cooking dinner. Ok? Então, são várias ações que eu estou indicando aqui, mas tem uma que tem a ver com a imagem, tá? Então, letter A, ele está dormindo. Não tem a ver aqui com a imagem. A B. He's studying English. Ele está estudando inglês? Não. Então, aqui é a letter C. He's cooking dinner. He's cooking dinner. Lembrando que no present continuous, eu vou ter o to be no presente, o am, o is ou are, e o meu verbo principal, ele recebe o ing, tá bom? He's cooking dinner. Na próxima, what she doing? What she doing? Lembra dos pronomes? Então, ela é she em inglês. What she doing? O que ela está fazendo? Letter A, she's working. Letter B, she's listening to music. Letter C, she's dancing. Quero saber de cozinhar, né? Então, vamos lá, she's dancing. Vamos ver qual a alternativa correta? A letter A, ela está trabalhando, não cabe. A B, está ouvindo música, não cabe aqui, tá? Então, ela está dançando. Na verdade, ela está dançando e ouvindo música. Está ouvindo música e, consequentemente, dançando, tá? Ok? Mas a frase correta aqui seria she's dancing, certo? What are you doing? What are you doing? Uma pergunta muito usada na língua inglesa. O que você está fazendo? Tá? Em português também, a gente sempre pergunta o que o outro está fazendo, né? Então, what are you doing? I'm reading a book. I'm eating pizza. I'm driving a car. E aí, qual é a resposta? Vamos lá. I am eating pizza. Essa ficou bem fácil, né? Eu estou comendo pizza. Ok?
E vejam aqui, what are they doing? O que eles estão fazendo? What are they doing? Aqui eu já mudei o pronome. Como eu tenho várias pessoas, eu vou usar o they, que quer dizer eles. Alright? Letter A, they are running. B, they are playing soccer. Ou C, they are riding. Vamos ver qual é a resposta? Então, a resposta correta será they are running. Eles estão correndo, ok? Agora vamos praticar mais sobre o present continuous. Vejam comigo. Aqui. What are they doing? O que eles estão fazendo? Vamos observar aqui as imagens, certo? E relembrando um pouco sobre o present continuous. Vejam que eu tenho o Ivan. O que ele está fazendo aqui de acordo com a ação dele? Vou escrever aqui. Ivan is... O to be, tá? Tem que ter to be, senão não tá certo. O verbo é colar. Colar em inglês é stick. Aqui uma coisa que eu adorava fazer quando eu era criança, colar figurinhas. He's sticking. E figurinhas em inglês, stickers. Stickers. Então, he's sticking stickers, ele está colando figurinhas, certo? Present continuous, to be, mais o verbo com gerúndio. Vamos falar da Cindy. Cindy é uma única pessoa, por isso eu vou usar o is. Cindy is, o que ela está fazendo? Ela está escrevendo. Escrever é writing, escrevendo na verdade, é writing, esse W é mudo. O que a Grandma Sue está fazendo? Grandma Sue is drinking, ela está tomando, ó, aqui o to be com gerúndio, olha o ing aqui, is drinking coffee. Eu acho que é café, pode ser tea também, chá. Não, é coffee mesmo, porque o dad, o pai, né, está tomando chá. Dad is drinking, não pode esquecer esse gerúndio de jeito nenhum, senão fica incorreto. Is drinking tea. Tea é a pronúncia. E o Baby Ben, o que ele está fazendo? Então, Baby Ben is playing, ele está brincando, tá bom? He's playing. E o Wilson é o folgado aqui, né? Ele está dormindo. Então, Wilson is sleeping. Coisa boa, né? Tá só aproveitando. Alright? Esse é o present continuous usado para ações. E vamos voltar aqui para o nosso texto. Temos mais texto, ok? Para trabalhar a compreensão geral e específica. Uma leitura rápida. Como fazer uma leitura rápida, né? É na língua inglesa, ok? Vejam meu texto. Negative interactions triggered by social media. Então, são interações negativas desencadeadas pelas redes sociais, ok? Então, social media, gente, é uma palavra em inglês que está no plural. Social media, já é plural, tá? Então, the impact of social media is a powerful one. Continuando aqui, tá? Então, most often, technology can bring forth negative. Fiquem atentos às palavras que se repetem, as palavras mais importantes. Então, esse texto aqui, continuando ainda com os primeiros que a gente já viu, né? Tá sempre focando nos aspectos negativos nas interações sociais, tá? Certo? Zero interaction between siblings, couples or parent-child. Então, tá falando aqui sobre essa questão do uso excessivo ainda de redes sociais, ok? Então, as humans, we are social by nature and crave bonding with the relationships. Então, como seres humanos, nós somos pessoas sociáveis, né? Por natureza. Estamos sempre em busca, né? De laços afetivos, ok? Aqui, ó, studies have shown that as parents increase screen time, so do children. Então, os estudos estão dizendo aqui que quem é o responsável, né? São os próprios pais, porque eles dão um exemplo. Então, os pais chegam em casa, ficam imersos nas telas, aí logo os filhos vão fazer o mesmo, certo? Então, free time, de acordo aqui, né, com os estudos, incluem os celulares, a televisão, os computadores e videogames, ok?
Então, as crianças, né, vão ficar também, vão seguir o exemplo, e isso atrapalha muito e traz gravíssimas consequências, ok? Então, dando uma passada aqui pelo texto, no geral é sobre isso que está se tratando, ok? E eu tenho aqui mais uma pergunta, que de acordo com o texto é correto afirmar que o assunto todo foi sobre essa questão dos impactos das redes sociais, das telas, né? Então a gente já sabe que a resposta aqui qual seria? Vamos lá. A tecnologia não interfere na interação social? Essa aqui está errada, né? O uso excessivo de telas causa afastamento entre as pessoas. Então, estudos apontam que os pais não utilizam muitas telas e as crianças não são afetadas pelo uso excessivo de telas. Essa aqui está bem fácil, ok? Porque o uso excessivo de telas causa um afastamento entre as pessoas, não só entre as famílias, ok? É geral isso, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido aí o uso de técnicas para trabalhar a questão da compreensão geral de textos e todo o nosso conhecimento, como gramática, conhecimento de mundo, para que a gente possa fazer, conseguir compreender e acertar ali as questões de vestibular e concursos, certo? Então, até mais!